Olá, minha querida irmã, olá, meu querido irmão. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei em qual horário você está me ouvindo. Nós estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira e nós devemos ter um coração grato a Deus por mais uma oportunidade de recomeçarmos ao lado dele. Eu não sei como foi a sua semana passada, mas eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Então eu quero profetizar sobre a sua vida que esta semana, essa segunda-feira, será o início de uma nova etapa na sua vida. Que a partir de hoje você viva o melhor tempo da sua vida. Independentemente do que você esteja enfrentando, tome posse dessa palavra. Agora, para você viver um novo tempo, um novo começo, uma nova etapa, é preciso que você limpe a sua mente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto Reflexão. Hoje eu quero que você pare por um momento e pense: você realmente está satisfeito com a maneira como você tem levado a sua vida? Você já sentiu que algo precisa mudar, mas ao mesmo tempo é difícil saber por onde começar? A verdade é que todos nós buscamos uma vida mais leve, equilibrada e cheia de propósito. Mas muitas vezes, sem perceber, nós cultivamos hábitos que nos afastam disso. O problema é que esses hábitos se tornam parte da nossa rotina, do nosso jeito de pensar e agir. E quando nos damos conta, já estamos presos em um ciclo que parece impossível de sair. Mas existe uma saída. Pequenas mudanças podem gerar impactos profundos. Ao longo desse vídeo, eu quero te mostrar alguns hábitos que podem estar drenando sua energia, roubando sua paz e impedindo que você viva plenamente. Então, se você quer realmente transformar sua vida, fica aqui comigo até o final e vamos juntos dar o primeiro passo rumo a essa mudança. Antes de continuar, um aviso. Deixe o seu joinha nesse vídeo, deixa agora, porque se deixar para o final você esquece. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilhe paz, sabedoria, fé e motivação. A grande questão é que nem sempre conseguimos enxergar aquilo que nos faz mal. Nos acostumamos com certos comportamentos e justificamos nossas atitudes com frases como "eu sou assim mesmo" ou "todo mundo faz isso". Mas quando repetimos essas frases, estamos, na verdade, evitando uma reflexão profunda sobre o impacto de nossas escolhas. O autoconhecimento é essencial para qualquer mudança significativa. Às vezes, evitamos olhar para dentro porque temos medo do que vamos encontrar. Mas essa resistência só nos mantém estagnados. É preciso coragem para admitir que algumas coisas precisam ser deixadas para trás, que alguns padrões precisam ser quebrados e que podemos sim construir uma nova realidade para nós mesmos. E a boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. Cada pequeno passo dado na direção certa já é uma vitória. Nosso comportamento é moldado por anos de experiências, crenças e influências externas. Muitas vezes seguimos no piloto automático, repetindo os mesmos padrões sem questionar. Mas é aqui que entra a consciência. Quando começamos a prestar atenção nas nossas ações e reações, conseguimos identificar os ciclos que precisam ser quebrados. Isso significa observar seus pensamentos e questionar: por que eu ajo dessa forma? De onde vem esse padrão? Isso realmente me faz bem? Esse processo não acontece de uma hora para outra, mas o simples fato de começar a se questionar já é um grande passo. A mudança começa na mente,
na forma como você enxerga a si mesmo e ao mundo ao seu redor. E quanto mais você se torna consciente, mais poder tem sobre suas escolhas. Primeiro hábito a ser evitado: conviver com pessoas que drenam sua energia. O ambiente ao nosso redor tem um impacto enorme sobre a forma como nos sentimos e agimos. Se você convive constantemente com pessoas negativas, que reclamam de tudo, que desvalorizam suas conquistas ou que estão sempre trazendo peso para a sua vida, isso inevitavelmente afeta a sua energia. A convivência com pessoas que não acrescentam nada, mas apenas sugam sua paz, pode ser um dos fatores que te impedem de crescer. Isso não significa que você deve cortar relações de forma abrupta ou agir com frieza, mas é essencial estabelecer limites. Algumas pessoas se tornaram parte da nossa rotina, mas nem por isso precisam continuar ocupando espaços tão significativos em nossa vida. O que você precisa perguntar a si mesmo é: essa relação está me fortalecendo ou me desgastando? Se a resposta for o desgaste, talvez seja a hora de se afastar, preservar sua paz e se cercar de pessoas que te inspiram a ser melhor. Se rodear de pessoas que elevam sua energia não significa estar cercado apenas de quem concorda com você, mas sim de pessoas que te incentivam a crescer, que falam a verdade com amor e que desejam o seu bem. Relacionamentos saudáveis nos fazem evoluir, enquanto aqueles que apenas sugam nossa energia nos mantêm presos em ciclos de cansaço e frustração. Avalie quem está ao seu lado e faça escolhas que promovam a sua paz e crescimento. Segundo hábito a ser evitado: negligenciar o cuidado com o corpo e a mente. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Olha só, nos dias de hoje é comum que a rotina acelerada nos leve a descuidar da saúde. Muitas vezes nos alimentamos mal, dormimos pouco e passamos horas excessivas em telas, sem nos dar conta do impacto disso em nossa mente e no nosso corpo. Mas Deus nos confiou esse corpo, e cuidar dele é também um ato de gratidão. A falta de equilíbrio físico e mental pode nos tornar mais irritadiços, ansiosos e sem energia para enfrentar os desafios da vida. Ter uma boa saúde não significa apenas evitar doenças, mas sim viver de maneira que honre o dom da vida que recebemos. Pequenas mudanças na alimentação, na qualidade do sono e na prática de atividades físicas podem trazer impactos profundos. O sedentarismo e a negligência com o corpo afetam não apenas a saúde física, mas também a forma como nos sentimos emocionalmente. O corpo e a mente estão interligados, e cuidar de um reflete diretamente no outro. Criar uma rotina de descanso adequado, aprender a desacelerar e encontrar momentos para renovar a mente com reflexão e oração também são passos essenciais para viver de forma mais saudável e equilibrada. Quando negligenciamos esse cuidado, acabamos prejudicando o nosso bem-estar a longo prazo. Ter uma relação saudável com o nosso corpo é fundamental para que possamos desempenhar bem nossas tarefas diárias e sentir mais prazer na vida. A disciplina no autocuidado é um reflexo do amor próprio e do respeito pelo templo que Deus nos concedeu. Terceiro hábito a ser evitado: reclamar excessivamente. A reclamação pode se tornar um veneno para a nossa mente e para o ambiente ao nosso redor. Quando reclamamos constantemente, estamos treinando o nosso cérebro a focar sempre nos problemas,
ao invés de buscar soluções. Isso cria um ciclo vicioso de negatividade, onde cada obstáculo se torna maior do que realmente é, e qualquer situação ruim parece insuperável. Substituir a reclamação por um olhar de gratidão é um dos segredos para transformar nossa vida. Nem sempre é fácil ver o lado positivo das coisas, mas com esforço e intencionalidade podemos reprogramar nossa mente para focar no que é bom. Em vez de reclamar do que falta, experimente agradecer pelo que você já tem. A gratidão tem um efeito poderoso em nosso cérebro e no nosso estado emocional, trazendo mais leveza para o dia a dia. Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair coisas boas para a vida delas? Isso acontece porque elas desenvolveram uma mentalidade positiva, que enxerga oportunidades onde outros veem apenas dificuldades. Isso não significa ignorar problemas ou fingir que está tudo bem quando não está. Significa, sim, adotar uma perspectiva mais equilibrada e produtiva diante dos desafios. A forma como você fala sobre sua própria vida influencia diretamente a realidade que você cria. A mudança começa com pequenas atitudes diárias. Tente observar quantas vezes você reclama ao longo do dia. Em vez de reforçar a insatisfação, experimente mudar sua abordagem. Diante de um problema, pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Ou como posso resolver essa situação de forma positiva? Dessa maneira, você estará construindo uma mentalidade mais forte e resiliente, capaz de enfrentar qualquer dificuldade com mais esperança e confiança. Quarto hábito a ser evitado: buscar apenas prazeres imediatos. Os desejos dos preguiçosos os matam, porque suas mãos recusam a trabalhar. Está escrito em Provérbios, capítulo 21, verso 25. A busca incessante por prazer imediato pode ser um dos maiores inimigos do crescimento pessoal e espiritual. Vivemos em uma sociedade onde tudo está ao alcance de um clique, e isso nos acostumou a esperar resultados rápidos em todas as áreas da vida. Se algo dá muito trabalho ou exige paciência, é fácil desistir e buscar algo que traça satisfação instantânea. O problema é que essa mentalidade nos impede de construir coisas sólidas e significativas. Quando vivemos apenas para satisfações rápidas, deixamos de investir tempo e energia no que realmente importa. Relacionamentos saudáveis, crescimento profissional, fé e autocuidado exigem constância. Muitas vezes, o que traz alegria verdadeira e duradoura é aquilo que construímos com esforço e dedicação, e não as pequenas recompensas momentâneas. Substituir o desejo por gratificação imediata pela construção de algo duradouro não é fácil, mas é uma escolha que transforma a vida. Em vez de gastar tempo com distrações vazias, como redes sociais excessivas, compulsão alimentar ou entretenimento superficial, tente investir em algo que traga crescimento real. Estudar, praticar um hobby, fortalecer sua relação com Deus ou simplesmente cuidar melhor de si mesmo. Aprender a esperar e construir é um processo. Exige paciência e disciplina, mas também traz uma sensação de satisfação muito maior do que qualquer prazer imediato poderia oferecer. A verdadeira felicidade não está no que conseguimos instantaneamente, mas naquilo que cultivamos ao longo do tempo. Quinto hábito a ser evitado: fugir dos desafios e desconfortos. A zona de conforto pode parecer um lugar seguro, mas na verdade é um dos maiores impedimentos para o nosso crescimento. Fugir de situações que nos desafiam nos priva das oportunidades que Deus coloca em nosso caminho para nos fortalecer. O medo do fracasso, da rejeição ou da dor faz com que muitos prefiram evitar desafios,
Mas o que parece proteção, na verdade se torna um fardo, pois impede que avancemos na vida. Crescer envolve desconforto. Aprender algo novo, desenvolver uma habilidade ou mudar um hábito requer esforço e persistência. Se você tem evitado situações que o fazem sair da rotina porque tem medo de errar, talvez esteja se privando de grandes conquistas. O fracasso não é um inimigo, mas sim um professor. Cada desafio superado nos ensina algo e nos torna mais preparados para enfrentar o futuro. A vida é cheia de desafios, mas também é cheia de recompensas para aqueles que têm coragem de enfrentar o desconhecido. Deus não nos chamou para uma vida de medo, mas para uma vida de fé. Acreditar que você pode enfrentar os desafios, ainda que com medo, é um passo essencial para uma transformação verdadeira. O que hoje parece difícil pode se tornar uma das maiores vitórias da sua história, se você decidir agir, mesmo com incertezas. Você pode até sentir que não está pronto, mas ninguém começa completamente preparado. O crescimento acontece no caminho, não antes dele. Quanto mais você se desafiar, mais forte se tornará. Pequenos avanços diários são muito mais poderosos do que esperar pelo momento perfeito para agir. Dê um passo de cada vez e logo perceberá que aquilo que um dia te assustava já não te parece tão intransponível assim. A jornada para uma vida mais equilibrada e significativa é feita de pequenas mudanças diárias. Não existe uma transformação repentina, mas sim uma sucessão de escolhas que, com o tempo, moldam quem nos tornamos. Você pode ter percebido que muitos dos hábitos que discutimos aqui estão profundamente enraizados em nossa rotina, e mudar isso requer paciência e persistência. O mais importante é dar o primeiro passo. Comece observando suas reações, seus padrões e questione: o que me impede de crescer? O que posso fazer de diferente a partir de agora? A cada dia, você tem a chance de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Talvez hoje seja o dia em que você decide se afastar de relações que drenam sua energia. Talvez seja o dia em que você se compromete a cuidar melhor do seu corpo e da sua mente. Ou talvez seja o dia em que você pare de fugir dos desafios e escolha enfrentá-los com coragem e determinação. Independentemente de onde você esteja em sua caminhada, saiba que cada pequena mudança conta. Deus não espera a perfeição de você, mas sim um coração disposto a evoluir. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vou evoluir. Escreva isso como um compromisso consigo mesmo. Se você deseja, a partir de hoje, buscar uma vida com mais crescimento, equilíbrio e propósito, declare isso. Que essa frase seja o primeiro passo de uma grande transformação na sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 10 ao verso 12, está escrito: Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Essa passagem, escrita pelo evangelista Marcos, é um dos relatos mais tremendos do ministério de Jesus. A cena acontece em Cafarnaum, onde Jesus estava numa casa ensinando, e uma grande multidão se reunia para ouvi-lo. 4 amigos, determinados e cheios de fé, levam um paralítico até ele, removem o teto da casa e descem o homem diante do mestre. O que se segue é um dos momentos mais marcantes do Evangelho. Jesus não apenas cura o paralítico, mas perdoa os seus pecados.
O que esse texto nos ensina sobre fé, sobre Jesus e sobre o poder da salvação? Hoje eu quero, junto com você, explorar as verdades profundas dessa passagem. Que o Espírito Santo nos permita receber a revelação da palavra de Deus nesse momento. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, as séries que estão postadas aqui e não se esqueça de ativar as notificações para que você receba um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração e declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: eu recebo o perdão e a cura. Escreva isso com convicção. Eu recebo o perdão e a cura. O nosso Jesus é poderoso para nos perdoar e para nos curar de qualquer enfermidade, física, emocional ou espiritual. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. A fé supera obstáculos. Marcos capítulo 2, verso 5 diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. A palavra usada no grego para fé aqui é pistis, que significa confiança plena e ação, baseada nessa confiança. Os 4 amigos do paralítico não apenas acreditaram que Jesus podia curá-lo, eles agiram com determinação para levá-lo até Cristo. Muitas vezes nós encontramos barreiras no caminho da nossa fé. Pode ser a dúvida, o medo ou até a oposição dos outros. Aqueles homens não permitiram que a multidão os impedisse. Eles removeram o teto. Que tipo de barreira você precisa remover hoje para chegar até Jesus? Nada pode impedir aqueles que realmente confiam em Cristo de experimentarem o seu poder transformador. O perdão precede a cura. No versículo 5 está escrito: filho, os seus pecados estão perdoados. Essa foi a resposta inesperada de Jesus. Antes de curar o corpo do paralítico, ele lidou com o problema mais profundo, o pecado. No contexto judaico, a doença era muitas vezes associada ao pecado. E os fariseus esperavam que um profeta curasse, não que ele perdoasse. O maior problema do homem não é a morte, nem as doenças físicas, mas a separação de Deus. A palavra original usada no texto para perdão é apieme, que significa remover completamente, libertar, cancelar uma dívida. Jesus veio não apenas para aliviar o sofrimento humano, mas para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. O maior milagre que Jesus pode realizar em nossas vidas é o perdão dos nossos pecados. Jesus é Deus encarnado. Versículo 7 diz assim: quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Os escribas entenderam corretamente. Só Deus pode perdoar pecados, realmente. O que eles não entenderam foi que Deus estava ali, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não era apenas um mestre ou um profeta. Ele tinha autoridade divina para perdoar, algo que somente Deus pode fazer. A cura que ele realiza logo depois
serve como evidência de que suas palavras têm poder. Irmãos, nós precisamos aceitar Jesus não apenas como aquele que nos abençoa, mas como o nosso Senhor soberano, aquele que tem autoridade sobre o pecado, sobre as nossas enfermidades, sobre a nossa própria vida. Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele é o único caminho para a salvação. No versículo 11 do capítulo 2 de Marcos diz assim: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus não apenas declara, ele demonstra. O paralítico é curado instantaneamente. Aquele milagre foi uma confirmação visível da autoridade de Jesus no mundo espiritual. A cura do paralítico simboliza a restauração completa que Cristo traz para aqueles que creem nele. Assim como aquele homem se levantou, muitos de nós também precisamos nos levantar. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem estão, de certa forma, paralisadas. Paralisadas espiritualmente, emocionalmente, com um relacionamento que está paralisado, mas Jesus tem poder para restaurar completamente aqueles que se entregam a Ele. Creia nisso, em nome de Jesus. Declare pela fé: eu recebo o perdão e a cura. Amém? Irmãos, a história do paralítico nos ensina 3 verdades poderosas. Primeira, a fé exige ação. Os amigos do paralítico removeram o teto para chegar até Jesus. Você está disposto a superar obstáculos para buscar a Cristo? Segunda coisa, o perdão é mais importante que a cura física. Jesus primeiro tratou do problema espiritual. O que você precisa colocar diante dele hoje? Muitas vezes nós estamos orando por algo, mas Deus quer nos dar uma bênção espiritual, algo muito maior do que aquilo que nós temos buscado. E a terceira coisa, Jesus é Deus e o seu poder é real. A cura física do paralítico foi um testemunho visível da autoridade de Cristo. Você crê nesse poder na sua vida? Se você realmente crê, hoje é o dia para remover barreiras, para receber o perdão e se levantar em fé. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Por isso, não deixe de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Se você não quiser detalhar, escreva somente a área da sua vida que precisa do milagre de Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos porque tu és poderoso para perdoar pecados e transformar vidas. Senhor, reconhecemos que precisamos de uma fé ativa, uma fé que não se contenta em ficar de longe, mas que se move em direção à tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a remover os tetos da incredulidade, do medo e das circunstâncias que tentam nos impedir de chegar até o Senhor. Jesus, assim como o Senhor perdoou o paralítico antes de curá-lo, sabemos que o nosso maior problema não está no corpo, mas sim na alma. Nós confessamos os nossos pecados diante de Ti e recebemos pela fé o Teu perdão. A Tua palavra diz que aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Que nós possamos experimentar a liberdade completa em Teu nome. Pai amado e querido, muitas pessoas que me ouvem agora estão clamando por cura, por restauração, estão em busca de respostas às suas orações. Como aquele paralítico que foi carregado até Jesus, eu quero apresentar diante de Ti aqueles que precisam de um milagre. Toca nessa vida, meu Deus. Levante aquele que está caído. Cura aquele que está enfrentando uma enfermidade.
restaura essa família, transforma esse casamento, traga paz aos corações aflitos. Nós declaramos que Jesus é Deus. Ele tem poder sobre a vida, sobre o pecado, sobre a morte e sobre toda circunstância. Que o teu reino venha e que a tua vontade seja feita. Nós oramos respaldados pela tua palavra que diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Nós cremos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela apenas para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, suas listas e para aqueles que você ama. Eu quero convidar você para conhecer os outros canais que fazem parte do Ministério Minuto com Deus. Tem o canal Minuto com Deus Animações, o canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Todos eles vão estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. É só você clicar e se inscrever. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Indo muito além das montanhas. Você irá muito além das montanhas, pois aquele que te guia não é apenas um grande mestre, um grande líder ou um grande sábio. Quem te guia é o Deus que criou os céus e a terra, aquele que era, que é e que há de vir, o início e o fim de tudo. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor esteja com você e sobre toda a sua família. Eu vou orar por você nesse momento. Mas antes, eu só tenho um aviso muito rápido. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber uma palavra de fé todos os dias. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários também, pois eu vou orar por todos eles no final da mensagem. Vamos começar falando com Deus. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma chance de recomeçar e por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, com os nossos corações abertos diante de Ti. Eu sei que o Senhor tem grandes planos para a vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora. Mas muitas vezes o inimigo sussurra mentiras aos corações deles, tentando convencê-los de que não há mais esperança, de que as oportunidades passaram e que a derrota já foi decretada. Mas nós sabemos, Pai, que isso não vem de Ti. Isso não é verdade. Eu creio que o Senhor levará esse irmão e essa irmã muito além das montanhas, muito além dos gigantes, muito além das muralhas e de tudo aquilo que se levanta contra eles. Pois eles não caminham sozinhos, eles estão indo na Tua força, guiados pela Tua palavra e sustentados pela Tua fidelidade. Contempla a vida de cada um que nesse momento Te busca com sinceridade, que anseia por mais intimidade contigo, que eles sintam a Tua presença e saibam que Tu estás perto. Esse é o nosso propósito aqui, Pai. Queremos mais de Ti, queremos aprofundar nosso relacionamento contigo, seja nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Que essa palavra seja um alimento para a nossa alma, que o Senhor fale ao nosso coração de maneira poderosa. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: Pois bem, Zorobabel,
Diante de você, as grandes montanhas se tornarão planícies. Você colocará a última pedra no templo e o povo gritará alegremente. Que belo, que belo. Os samaritanos que investiram contra os israelitas que construíram o templo do Senhor haviam se transformado em uma verdadeira montanha de obstáculos humanos, frustrando e impedindo o povo de Israel de realizar aquilo que Deus lhes havia ordenado. Talvez você esteja enfrentando algo semelhante nesse momento. Talvez Deus tenha colocado um propósito no seu coração, tenha te chamado para algo específico, mas assim que você começou a caminhar, o inimigo lançou uma montanha no seu caminho para te impedir, para tentar frustrar os planos de Deus na sua vida. Se isso está acontecendo com você, saiba que eu entendo, porque muitas vezes isso já aconteceu comigo. Eu já me vi diante de situações que pareciam intransponíveis, problemas tão grandes que eu não conseguia enxergar a saída. Mas, na verdade, o problema era a minha perspectiva. Nessa passagem aqui, declarada pelo profeta Isaías, o Senhor nos ensina que aquilo que parecia uma montanha diante dos israelitas, na verdade não passava de um moinho, uma planície diante do poder de Deus. Você não gostaria que as montanhas da sua vida se tornassem meras planícies? Você não gostaria de olhar para aquilo que antes parecia impossível e ver que diante do Senhor tudo se resolve? Isso pode acontecer, mas é preciso que você ajuste o seu olhar. O segredo é não focar no problema, mas no Deus que tem o poder de resolvê-lo. Se Deus te chamou para algo, Ele não apenas quer que você comece, mas quer que você termine essa obra. Aquele que começa a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. E Ele também é fiel para te dar forças para continuar e concluir tudo aquilo que você começou e tudo aquilo que você sabe que já deveria ter começado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você foi chamado para ser uma bênção. Não se esqueça disso. Tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, tudo aquilo que você viu, que você ouviu, todos esses momentos foram feitos por Deus para te preparar. Cada experiência, cada dor, cada aprendizado fazem parte do propósito que Ele tem para você. Nenhum momento da sua vida foi desperdiçado. Até mesmo as dificuldades pelas quais você passou. Deus usa para moldar quem você é e para te capacitar a abençoar outras vidas. Talvez você já tenha se perguntado: Deus, por que eu passei por isso? Por que eu tive que enfrentar tantas dores e desafios? Mas eu quero te lembrar que o Senhor não desperdiça nenhuma lágrima sua. A Bíblia diz que Ele recolhe nossas lágrimas e as guarda. Se você está passando por algo difícil agora, saiba que Deus já está transformando isso em um testemunho poderoso. Você pode não ver agora, pode não entender, mas chegará um tempo em que você olhará para trás e verá como Deus estava te preparando. Em Gênesis capítulo 12, verso 2, está escrito assim: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Isso significa que Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer fazer de você um canal de bênção para outras pessoas. Ele quer que a sua vida seja um reflexo da graça e do amor dele. Às vezes, nós estamos tão focados no que queremos receber de Deus que esquecemos de olhar ao nosso redor e perceber o quanto já temos para oferecer. O mundo está carente de palavras de esperança, de incentivo, de amor. Você pode ser essa voz na vida de alguém. Sempre que um pensamento bom sobre alguém vier à sua mente, expresse-o. As pessoas não podem ler a nossa mente,
Muitas vezes deixamos de falar algo positivo porque pensamos que não fará diferença. Mas a verdade é que uma palavra pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir. O mundo já é duro o suficiente. Se podemos ser um canal de bênção na vida de alguém, por que não seríamos? Quantas vezes você já pensou em elogiar alguém, mas guardou para si? Quantas vezes viu alguém se esforçar, alguém superar um desafio e sentiu vontade de dizer parabéns, mas permaneceu em silêncio? Não subestime o impacto das suas palavras. O que para você pode parecer um detalhe, para o outro pode ser o impulso que ele precisava para continuar. As palavras têm um peso que vão além do que conseguimos enxergar. Palavras podem construir ou destruir. Elas podem fortalecer a confiança de alguém, podem elevar a autoestima, podem trazer coragem. Suas palavras podem mudar o dia de alguém. Você já passou por aquele momento em que um simples elogio, um simples gesto de reconhecimento fez com que você se sentisse melhor? Então, da mesma forma, você pode ser essa pessoa que traz alívio e esperança para alguém. Todos nós precisamos de afirmação, irmãos. Isso é normal, especialmente aqueles que já foram feridos emocionalmente ou magoados. Podemos ser instrumentos de cura na vida dessas pessoas. Achamos que um simples Deus te abençoe, um simples estou orando por você, não fazem diferença, mas fazem sim. Fazem toda a diferença. Palavras certas, na hora certa, são como remédios para a alma. Muitas pessoas estão à beira do desânimo, carregando pesos invisíveis que ninguém mais pode ver. Elas podem estar ao seu lado, no seu trabalho, na sua casa, no ônibus ou até na igreja, e você nem imagina a batalha interna que elas enfrentam. Às vezes, um único "estou com você", vai dar tudo certo, Deus é contigo, pode ser um fôlego para essa pessoa continuar. As palavras certas, ditas na hora certa, trazem cura. Como está escrito em Provérbios 15, verso 23, dar uma resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Irmãos, as palavras certas na hora certa fazem bem não apenas aos outros, mas a nós também. Quando edificamos alguém, nós também somos edificados. Quando levantamos alguém, também nos sentimos fortalecidos. Nós fomos criados para sermos uma bênção. Somos abençoados para abençoar. E quando entendemos isso, começamos a receber o que Deus tem para nós. E não se trata apenas de palavras, mas também de atitudes. Quantas vezes Deus coloca no nosso coração o desejo de ajudar alguém, de dar um pequeno presente, de fazer algo por uma pessoa e acabamos ignorando. Quantas vezes sabemos que podemos fazer mais, mas deixamos para depois. Deus quer nos usar. Ele quer que sejamos instrumentos dele para impactar vidas. Seja a voz que encoraja, seja a presença que traz paz, seja a pessoa que carrega a luz de Cristo por onde passa. Porque quando você faz isso, você não apenas abençoa os outros, mas também recebe a alegria de Deus em sua própria vida. E é assim que as montanhas se tornam planícies. Quando entendemos que a nossa vida tem um propósito muito maior do que os problemas que enfrentamos, quando nos movemos pelo amor e pela vontade de Deus, passamos a ver os desafios como oportunidades para crescer e fortalecer a nossa fé. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva aqui. Ou escreva pelo menos a área da sua vida que precisa ser restaurada pelo Senhor. Vamos falar com Deus. Deus amado e querido, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com os nossos corações abertos
e a nossa fé firmada em Ti. Te agradecemos, Pai, por essa palavra poderosa, que nos lembra que diante do Senhor nenhuma montanha é intransponível, nenhum obstáculo é grande demais, nenhuma dificuldade é permanente. Porque Tu és o Deus que transforma montanhas em planícies, que abre caminhos onde não há, que nos leva além do que nossos olhos podem ver e além do que nossos pés podem alcançar. Pai, eu oro por esse irmão e essa irmã que estão me escutando agora. O Senhor conhece as lutas que eles enfrentam, as barreiras que tentam impedi-los de avançar, os gigantes que tentam intimidá-los. Mas eu clamo, Senhor, para que a Tua força os sustente, para que eles não desistam, não parem no meio do caminho, mas prossigam confiantes na Tua fidelidade. Que eles se lembrem, Pai, que não caminham sozinhos, pois o Senhor vai à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e preparando um futuro de paz e esperança. Senhor, nos perdoe por todas as vezes em que duvidamos do Teu poder, por todas as vezes em que deixamos o medo falar mais alto, por todas as vezes em que olhamos para as montanhas e esquecemos que o Senhor já decretou a vitória sobre elas. Nos ensina, Pai, a olhar para os desafios com os olhos da fé, sabendo que, se o Senhor começou uma boa obra em nós, o Senhor é fiel para completá-la. Eu oro, Deus, por aqueles que se sentem cansados, que já não encontram forças para continuar. Que nesse momento o Teu Espírito Santo renove o ânimo, traga paz a esse coração, dê um novo fôlego, um novo recomeço. Que essa palavra não seja esquecida, mas que se torne viva dentro de nós, nos lembrando que não somos chamados para ficar parados, mas para avançar, para romper barreiras, para ser bênção e tocar vidas. Senhor, eu também oro por aqueles que têm carregado palavras duras no seu coração, palavras que feriram, que machucaram, que os fizeram acreditar que não são capazes, que não são suficientes. Que o Senhor restaure, cure e transforme. Que essa pessoa entenda que a Tua voz é a única que define quem ela é e que a Tua verdade diz que ela é amada, escolhida e chamada para viver um propósito maior. Pai, que esse dia seja marcado por milagres, por respostas inesperadas, por portas que se abrem e por oportunidades que chegam. Que cada um que ouvir essa mensagem se levante com fé, com coragem, com ousadia para viver o que o Senhor tem para eles. Eu clamo por cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. O Senhor conhece cada nome, cada necessidade, cada clamor. Que a Tua vontade se cumpra na vida de cada um. Que onde houver enfermidade, que o Senhor venha com a cura. Que onde houver tristeza, que o Senhor derrame a alegria. Que onde houver desânimo, que venha renovo. Onde houver necessidade, que o Senhor venha com a provisão. Obrigado, Deus, porque em Ti nós encontramos tudo o que precisamos. Obrigado porque não caminhamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor nos leva além das montanhas. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Vamos começar essa semana do jeito certo, declarando que Deus tem todo o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nosso casamento, nossa mente, nosso coração. Amém? Eu profetizo uma semana de bênçãos na sua vida, uma semana que será lembrada por você
como um divisor de águas. Se você recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários a seguinte declaração de fé: eu te entrego essa semana, Senhor. Sabe, irmãos, o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos, desejamos ou sonhamos. Não tenha nenhuma dúvida disso. Eu tenho certeza que depois dessa palavra, você vai se sentir muito mais motivado e fortalecido para encarar os desafios que possam surgir durante essa semana. E você sentirá a presença de Deus dentro do seu coração, te lembrando que por estar com Ele, nada poderá te parar e te fazer desistir. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. Durante toda essa semana, eu te convido a ter um momento com Deus, de oração e leitura da palavra. Por isso, todos os dias eu posto vídeos aqui, às 5 horas da manhã e às 18 horas. Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar por você. Romanos capítulo 8, verso 37 está escrito: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Muitas vezes o inimigo, as dificuldades e as vozes do mundo têm tentado nos tirar essa verdade poderosa. Mas não existem dúvidas quanto a isso. Deus nos ama e por causa desse amor, nós conseguimos vencer todos os obstáculos. Algumas montanhas que se apresentam diante de nós parecem ser intransponíveis e algumas dificuldades parecem ser impossíveis de serem vencidas. E nestes momentos, nós nos encontramos totalmente imóveis e desesperados. Quem nunca se encontrou em uma situação dessas, não é verdade? Porém, é nessas horas que o Espírito Santo vem até o nosso coração e a nossa mente e nos faz lembrar que, por causa do amor do nosso Pai, nós somos mais que vencedores. É nesse amor que encontramos a força para levantar pela manhã, mesmo quando as circunstâncias parecem nos pressionar por todos os lados. É nesse amor que encontramos a coragem para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós, sejam eles problemas financeiros, desafios no trabalho, conflitos familiares ou qualquer outra situação que tente nos abalar. Mas eu quero que você se lembre de algo que é fundamental. As vitórias de Deus muitas vezes acontecem de maneiras inesperadas. Elas podem surgir através de pequenos milagres diários, através de sorrisos sinceros, de gestos de bondade e até mesmo através de momentos de silêncio, onde podemos sentir a presença reconfortante de Deus ao nosso lado. E é por isso que eu te convido a abrir os olhos do coração para perceber essas vitórias diárias que Deus tem colocado em seu caminho. Às vezes, a vitória está em um novo aprendizado, em uma nova oportunidade que surge, em uma palavra amiga que recebemos, ou até mesmo em um dia de paz e harmonia junto com a família. Eu quero também te encorajar a ser um instrumento de vitória na vida de outras pessoas. Que tal, nesta semana, você se propor a ser um canal de bênçãos, de amor e de paz para aqueles que estão ao seu redor? Porque quando nós abençoamos os outros, nós também somos abençoados. E é assim que criamos uma corrente de vitória, onde o amor de Deus flui de pessoa para pessoa, trazendo luz, esperança e transformação por onde passa. Nesta semana, que você possa se levantar com determinação, com fé e com a certeza de que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você possa olhar para as montanhas da vida e dizer:
eu vou superar, eu vou conquistar, porque o Deus que está comigo é maior do que qualquer desafio que eu possa enfrentar. Nessa semana, que você também possa ser um espelho da graça divina, refletindo a luz do Senhor em cada atitude, cada palavra e cada gesto. Que você possa ser um exemplo vivo de fé, de esperança e de amor, mostrando através da sua vida o poder transformador do amor de Deus. E não se esqueça, meu querido irmão, minha querida irmã, de cuidar também de si mesmo, de reservar momentos para estar a sós com Deus, para mergulhar na sua palavra e se alimentar do seu amor. Porque é através desse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor que encontramos a força e a inspiração para viver cada dia com propósito e compaixão. Além disso, eu quero te encorajar a não desistir diante dos obstáculos. Lembre-se de que cada desafio superado é uma vitória conquistada. E ainda que você venha tropeçar, mesmo que você caia, saiba que Deus está sempre de braços abertos, pronto para te levantar e para te ajudar na sua caminhada. Nessa semana, que você possa prosseguir com a cabeça erguida, com o coração cheio de fé e com a certeza de que você é amado, você é amada, você é valorizado e tem um Deus que luta por você, que está ao seu lado em cada passo da jornada. Amém? Eu quero orar por você. Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos revelou. E obrigado por mais uma oportunidade de recomeçarmos. Declaramos que Tu és o centro de nossas vidas e entregamos todo o nosso ser em Teu altar. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por toda a maldade que temos carregado dentro do nosso coração e clamamos para que o Senhor nos purifique. Pai, nós cremos que essa semana será uma semana de vitória. E não porque nós somos fortes para alcançá-la, mas sim porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos fazer viver uma mudança total em nossas vidas. Por causa do Teu amor, nós podemos caminhar de cabeça erguida, sabendo que não estamos sozinhos, mas caminhamos com o Senhor dos Exércitos ao nosso lado e dentro do nosso coração. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora e das suas respectivas famílias. Eu peço que o Senhor os abençoe. Vá ao encontro de cada uma das necessidades mencionadas aqui nos comentários. Vá até essa pessoa com o Teu poder transformador e opera uma mudança completa, Senhor, na vida de cada um. Que todos nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade sendo cumprida em nós e através de nós. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração a palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã. Eu e você somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe Minuto com Deus com seus contatos do WhatsApp e já comece essa semana fazendo a diferença na vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família. E que a presença de Deus seja manifesta nesse momento, aí onde você está. Você está ouvindo Minuto com Deus. E eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje eu quero trazer uma palavra poderosa para o seu coração. Afinal,
Tudo aquilo que vem de Deus tem poder para transformar toda a nossa vida. Comece a sua semana louvando a Deus. Comece agradecendo a Ele por todas as bênçãos que você tem recebido. Agradeça ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua disposição, pela sua saúde e até mesmo pelas circunstâncias contrárias que você estiver enfrentando, porque elas fazem parte da vida. E Deus, muitas vezes, as usa como uma ferramenta para nos ensinar, para transformar o nosso caráter, para nos tornar pessoas melhores. Temos que nos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Cada dia que começa é motivo de agradecermos ao Senhor. As promessas de Deus para você são infinitas e hoje é o dia de você tomar posse delas em sua vida. Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Todos os dias eu estou aqui trazendo uma palavra de vida, de fé, de esperança e de encorajamento para você. A nossa fé precisa ser alimentada diariamente, pois o inimigo investe contra nós todos os dias. Por isso que eu posto vídeos aqui novos todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Permita que Deus te encha com o Espírito Santo hoje e que Ele envolva você com o amor poderoso de Deus. Receba a promessa de Deus que está em Atos 16, versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se você recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu recebo. Escreva isso como uma afirmação de fé. E depois coloque também o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar por você. Números 23, versículo 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Irmãos, a caminhada com Deus não é fácil. Mas isso acontece devido ao fato de que a vida em si não é um mar de rosas. Todos os dias, pequenas e grandes coisas acontecem ao nosso redor. Acontecem conosco e com pessoas que amamos. E essas coisas nos abalam de uma maneira muito forte. Brigas no nosso ambiente de trabalho, discussões, um clima de tensão e desconforto na nossa própria casa, enfermidades, problemas financeiros e uma das coisas mais difíceis que todos nós enfrentamos, uma hora ou outra, a perda de pessoas queridas. Tudo isso se acumula no nosso coração e vai nos deixando cansados, mentalmente exaustos e espiritualmente desacreditados e desanimados. Não se engane, você não é o único, você não é a única que já se sentiu assim em algum momento da vida. A verdade é que todos passam por esse conflito interno, mas alguns escondem melhor do que os outros. A questão é, o que fazer quando nos encontramos nesse estado de espírito? A resposta pode até parecer simples, mas ela é poderosa. Apenas creia. Sim, apenas creia nas promessas de Deus para a sua vida. Creia que Ele é o Deus do impossível, o Deus que faz caminhos onde não há caminho, o Deus que transforma maldições em bênçãos, o Deus que ressuscita sonhos e esperanças que pareciam mortos. Você pode estar se perguntando, mas pastor, como posso crer quando tudo ao meu redor parece desmoronar? A resposta está na palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 está escrito: ora, a fé é a certeza
daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é baseada em nossas circunstâncias, mas na certeza de que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Quando Pedro andou sobre as águas, ele começou a afundar no momento em que tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas ao seu redor. Da mesma forma, quando focamos nos problemas, nas dificuldades e nas tempestades da vida, nossa fé começa a vacilar. Mas quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, somos capazes de andar sobre as adversidades da vida, como se estivéssemos andando em terra firme. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar hoje a manter seus olhos fixos em Jesus. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Não olhe para o que você perdeu, olhe para o que ainda pode ganhar em Cristo Jesus. Não fixe os olhos no passado, olhe para o futuro glorioso que Deus tem preparado para você. Lembre-se sempre de que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Portanto, apenas creia. Creia que Deus está no controle. Creia que Ele tem um plano para a sua vida. Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o mais importante, creia que o melhor ainda está por vir. Então, se você está passando por um momento difícil, eu quero que você faça algo agora. Feche os olhos, respire fundo e diga: eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és capaz de transformar minha situação, de restaurar minha alegria e de me dar um futuro cheio de esperança. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Senhor, te louvamos pela maneira simples e direta que o Senhor fala conosco, pois em meio a tanta confusão, a tanta informação e incerteza, o Senhor vem, tira as nuvens que nos cercam e faz o sol brilhar em nossa vida novamente, nos mostrando uma saída, nos devolvendo a esperança. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Teu Espírito Santo vasculhe o mais íntimo do nosso interior e nos mostre cada parte da nossa vida que precisa de mudança, de conserto e de renovo, e nos purifique novamente. Hoje nos lembramos de algumas verdades que nós gostaríamos de nunca mais esquecer. Nos lembramos da Tua fidelidade, do Teu amor e da Tua misericórdia sem fim. E estamos com os nossos corações cheios, transbordantes com o Teu Espírito. Pai, ainda que os nossos pés venham vacilar em algum momento da nossa caminhada, que o Senhor possa ser o nosso braço forte, que nos levanta, que nos fortalece e nos traz de volta à vida. Eu quero apresentar diante do Senhor cada irmã, cada irmão que está me ouvindo agora, e eu te peço, vá ao encontro dessas pessoas, com o Teu amor, a Tua graça, a Tua provisão, com o Teu poder sobrenatural, e opera uma mudança radical e definitiva na vida de cada um, para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero você aqui mais tarde para mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã.
Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo Minuto com Deus. Eu quero começar essa mensagem de hoje liberando uma palavra de bênção sobre a sua vida. Que o seu dia seja repleto das mais ricas bênçãos de Deus. Bênçãos que enriquecem e que não acrescentam dores. Que você possa ter uma colheita abundante de tudo aquilo que você tem semeado e plantado na vida das pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre a tua casa. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que você experimente um tempo de paz no seu lar, um tempo de bênção, de prosperidade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem, não foi por acaso que essa mensagem chegou até aí no seu celular, chegou no grupo da sua família, da igreja. É porque Deus tem algo a falar com você. Deus tem um recado muito importante para o seu coração. E os recados de Deus, eles nos abençoam, nos edificam, muitas vezes nos confrontam, nos exortam, eles são necessários. Deus age na nossa vida de várias maneiras. E uma das principais formas como Deus tem falado conosco é através da sua palavra. Por isso eu peço que você ouça até o final essa mensagem. Todos os dias eu posto reflexões bíblicas e orações aqui no meu canal. Às 5 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Um dia, a palavra de Deus foi revelada a mim. Um dia eu tive um encontro com Deus e Ele abriu os meus olhos. As escamas dos meus olhos foram abertas e eu pude ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Desde então a minha vida foi transformada, foi mudada. Eu que estava afastado dos caminhos de Deus, passei a andar junto com o Senhor. O Espírito Santo de Deus passou a habitar no meu coração. Por isso hoje eu dedico o meu tempo para levar a palavra de Deus às pessoas. Todos os dias nós estamos buscando a Deus aqui juntos. E eu quero dizer que você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. E para que essa mensagem alcance milhares de pessoas, para que ela transforme a vida de muitas pessoas, eu peço que você me ajude. Como é que você pode me ajudar? Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você é avisado. E se além dessas ações você quiser e puder apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho que está escrito Seja Membro. E na descrição do vídeo tem as outras diversas formas de você nos apoiar. Nós temos um Pix, temos uma conta jurídica, temos o Apoia-se. Os nossos livros estão à disposição para você adquirir, ser abençoado e abençoar esse nosso projeto. Amém? Eu peço que você escreva pela fé o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. E eu peço que você escreva também a seguinte frase: os meus sonhos estão nas mãos de Deus. Escreva isso. Os meus sonhos estão nas mãos de Deus. Amém?
Olha só, não existe uma fórmula mágica para executar projetos, para realizar sonhos, ou simplesmente colocar em prática as coisas que nós planejamos. Existe uma lei da semeadura que diz que você vai colher aquilo que plantar. Muitas vezes nós semeamos, plantamos e recebemos então a recompensa de coisas e ações que nós fizemos. Recebemos o resultado do nosso plantio, daquilo que nós plantamos, cuidamos e fazemos florescer. Mas antes desse plantio, existe uma coisa que muitas pessoas se esquecem, que é a submissão ao Senhor. Eu vou explicar para você. Quando nós vamos apresentar um trabalho, um projeto, esse trabalho, esse projeto, esse plano, ele é submetido a avaliações, não é mesmo? Geralmente ele é submetido à análise de pessoas que têm mais conhecimento sobre o assunto com o qual nós estamos tratando. E agora, falando de mim e de você, eu te pergunto, existe alguém que conheça mais, ou existe alguém que nos conheça mais e melhor do que o nosso Deus? Tem alguém que te conhece melhor do que Deus? Por isso que a Bíblia, ela nos orienta em Provérbios capítulo 16, versículo 3, o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu me formei em administração. Eu sou formado em teologia, mas antes disso eu me formei em administração. E eu me lembro que eu tive que fazer um trabalho de conclusão do meu curso. Eu fiz um trabalho sobre liderança. E eu tinha um orientador. E esse orientador, ele esteve comigo desde o início, quando eu comecei a esboçar as minhas ideias, a compilar as minhas ideias sobre liderança, até o dia da minha apresentação. Tudo que eu fazia, tudo que eu escrevia, cada página do meu trabalho de conclusão que eu escrevia, eu submetia à análise desse orientador. Por quê? Porque ele já era uma pessoa mais experiente e ele me dizia, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que ter uma argumentação, você precisa de um autor que respalde essa ideia que você está defendendo. Então, os nossos planos e os nossos projetos, eles precisam ser submetidos a Deus. Eu estou fazendo esse paralelo aqui para que você entenda. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É uma promessa que está condicionada a uma atitude. Qual que é a promessa? Os nossos planos serão bem-sucedidos. Mas qual que é a condição? Consagre esses planos a Deus. Esse era o recado que eu tinha para você hoje. Amém? Quando a gente consagra os nossos planos e os nossos sonhos ao Senhor, nós garantimos que, sob a sua avaliação, eles serão realizados. E melhor ainda, Deus nos ajuda a descartar tudo aquilo que vai nos fazer perder tempo. Às vezes nós estamos indo por um caminho que não é o correto. E Deus, então, ele vai nos redirecionar.
Às vezes nós estamos caminhando em nossa vida em uma rota que não é a ideal. Deus então vai nos trazer de volta para a rota certa. Deus nos ajuda a descartar tudo aquilo que nos faz perder tempo. Realizar sonhos e cumprir metas tem um caminho. E esse caminho começa submetendo todos os sonhos e projetos à vontade de Deus. Depois que nós consagramos ao Senhor, aí sim nós fazemos a nossa parte, para que Deus faça a parte dele. Se você, por exemplo, se você quer passar em uma prova, a sua parte, o seu papel é estudar, é pegar aquela matéria e estudar. Se você quer conseguir um emprego, se você precisa de uma porta aberta de emprego, a sua parte é elaborar um currículo, é distribuir esse currículo, é procurar vagas, é ir atrás dos seus contatos. Se o sonho que você quer realizar é a restauração do seu casamento, muita gente me escreve mensagens aqui dizendo: pastor, eu preciso restaurar o meu casamento. Eu perdi o meu casamento, eu perdi a minha família por causa de uma traição, por causa da bebida, por causa de uma crise, por várias coisas. Eu perdi a minha família, eu preciso recuperar a minha família. Então você precisa começar a rever a sua vida, reconhecer os seus erros, pedir perdão, restabelecer a sua relação com os seus filhos, ser sincero diante da sua família. Reúne um dia a sua família, reúne lá a sua esposa, seu marido, seus filhos e fala: olha, eu estou aqui porque eu reconheci o meu erro, eu agi de forma insensata, eu não dei o valor devido à minha família, eu causei mágoa em você, minha querida, meu querido, em vocês, meus filhos, e eu estou profundamente arrependido. Não pense que isso vai ser como um passe de mágica, não, viu, irmãos? Que você vai dizer isso e vai todo mundo chorar e se abraçar e pronto, a família está restaurada. Não. Talvez isso seja o primeiro passo de um grande processo de restauração que Deus vai realizar na sua vida. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, precisamos recomeçar. A sua parte é orar pela sua família, é orar com a sua família, é cuidar dela, é fazer por onde merecer o amor deles. Ainda falando sobre planos e sonhos, daqui a pouco nós vamos orar juntos. Provérbios capítulo 19, verso 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. São muitos os planos que existem no nosso coração. A gente já acorda com a cabeça cheia de planos, cheia de objetivos, de coisas para fazer. Mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Por isso que eu sempre digo aqui, você tem um sonho, uma meta, um projeto, submeta isso a Deus. Fala assim: Senhor, esse negócio está no meu coração. Eu quero me certificar de que isso é a tua vontade, de que essa é a direção que o Senhor tem para a minha vida. Isso vale para o seu trabalho, isso vale para o seu ministério, isso vale para um relacionamento que você está começando, vale para qualquer coisa. Ah, pastor, estou pensando em mudar para uma cidade tal. Submeta os seus planos ao Senhor. Amém? Isso porque quando a gente planeja algo e não consagra ao Senhor, ou até consagra, mas diante da reprovação de Deus, você decide
insistir no erro, no final das contas, Deus fará prevalecer a sua vontade, a vontade dele, por amor a mim e a você. Porque a vontade dele é melhor do que a nossa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no final das contas, o que vai prevalecer são os propósitos do Senhor. Mas muitas vezes a gente vai dar uma volta tremenda para chegar naquele lugar onde Deus gostaria que nós estivéssemos. E quando você tem essa relação de intimidade com Deus, quando você tem essa proximidade com o Espírito Santo, essa sensibilidade à voz de Deus, você pode buscar um atalho. Deus pode te mostrar um caminho mais curto e a sua bênção vai chegar antes do que você imagina. Amém? Os planos de Deus para a nossa vida são o fim. O meio ou a responsabilidade é nossa. Precisamos fazer a nossa parte, nos consagrar, buscar a Deus, termos sabedoria nas decisões, nas escolhas. A parte que cabe a Deus é garantir a sua bondade. E eu quero terminar com Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, meu querido, minha querida, o segredo para realizar os nossos sonhos é sonhar junto com Deus, consagrar nossos planos a Ele e fazer no caminho, no processo, a nossa parte. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, glorificamos o teu santo nome pela tua santa e poderosa palavra, que todos os dias nos ensina algo novo. Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti. Eu consagro os meus planos, os meus sonhos, todos os meus projetos, toda a obra das minhas mãos à Tua vontade e aos Teus cuidados. Que o Senhor me dê força, sabedoria, disposição, coragem, iniciativa e conhecimento, para que eu e meus irmãos, esses que estão me ouvindo aí de vários lugares, possamos fazer a nossa parte e compreender os processos pelos quais nós iremos passar, as coisas que nós iremos enfrentar. E durante esse processo, Senhor, eu sei que muitas vezes haverá dificuldades, haverá dias de tempestade, haverá um tempo de deserto, de dor, de perda, de tristeza, mas que nós não desistamos, que nós possamos prosseguir, firmados na rocha que é Cristo, alicerçados no Teu amor, na Tua bondade e na Tua fidelidade. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam em nossa vida todos os dias. Nós cremos nas Tuas promessas, cremos no Teu amor e na Tua fidelidade. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Consagre tudo que você quer, tudo que você quiser fazer a Deus, e os seus planos serão
bem-sucedidos. Antes de sair, deixe o seu like aqui nessa mensagem, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas aqui nas redes sociais. Se você quiser fazer parte da família Minuto com Deus e contribuir com esse projeto, com a produção desses vídeos, seja membro do canal. Nós temos uma meta de chegar a 1000 membros. Nós já estamos com 895 membros. Temos uma meta de chegar a 1000 membros, é a nossa meta inicial. Então eu peço que você nos ajude nisso aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Ouça nesse momento o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu profetizo sobre a sua vida nesse dia, meu irmão, minha irmã. Muita paz. Tem muitas pessoas que estão precisando de paz. Tem dias que nós passamos mais tempo nos nossos celulares do que fazendo coisas como lavar o rosto, lavar as vasilhas, conversar olhando nos olhos de alguém, ler um livro e o mais importante disso tudo, falar com Deus. Então não subestime esses nossos poucos minutos diários aqui de oração, de palavra, porque o nosso coração precisa se lembrar de quem é o nosso Deus. Se lembrar de que Ele não está sozinho. Lembrar que a nossa esperança tem nome, Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você, esteja sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava pensando em algo. Ninguém reflete sobre o fato de que a mesma pessoa que escreveu o Salmo 23 também escreveu o Salmo 13, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Muitas pessoas querem viver o Salmo 23 sem passar pelo Salmo 13. O que eu quero dizer? Tem muita gente que quer crescer, que quer avançar, que quer viver um novo tempo, mas não quer lidar com o desconforto que isso gera. Não querem lidar com os inevitáveis passos que elas vão ter que tomar para poder viver isso. Sabe, irmãos, no Salmo 13, quando estamos passando pelo Salmo 13, quando estamos passando por uma tempestade, por um momento de dor, de incerteza e de trevas em nossa vida, nós fazemos as nossas orações mais sinceras. E não é porque nós mentimos quando vamos orar e quando estamos bem, mas as nossas orações mais verdadeiras acontecem nos nossos piores momentos, pois é nesses momentos que nós revelamos o que realmente é importante. E não revelamos isso para Deus, porque Deus sabe o que é importante para nós. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Ele sabe cada fio de cabelo que tem em nossa cabeça. Ele consegue contar cada um deles. Então, quando eu e você revelamos isso, não é para Deus, é para nós mesmos. Deus nos dá a oportunidade
da gente crescer em meio às tempestades. Deus nos dá a oportunidade de podermos passar pelo Salmo 13, sim, com um coração partido, com um clamor mais enfraquecido. O nosso aleluia mal é ouvido pelo ouvido humano, mas creia nisso, o Senhor escuta cada sussurro, cada pensamento que você tem no momento de dor, no momento de luta. O Espírito Santo enxerga e contabiliza cada uma das suas lágrimas em direção ao Pai e as traduz como orações. O Espírito Santo intercede por você. Por isso, ainda que você esteja passando pelo Salmo 13, você sabe que pode olhar para cima, olhar para Deus e declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Se você crê, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé: o Senhor é o meu pastor. Irmãos, é como está escrito: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. O Senhor nos traz de uma situação que parece não ter mais solução, que parece ser o nosso fim, e nos conduz, segurando em nossa mão para um lugar de paz. Quando nessa palavra o salmista diz que o Senhor faz ele repousar nessas pastagens verdes, não é apenas quando de fato estamos fisicamente em um pasto ou em uma paisagem bela da natureza, pois realmente quando a gente está diante da natureza, nós conseguimos contemplar a grandeza do nosso Deus, a grandeza da criação, e nos sentimos em paz. Isso faz muito bem para o nosso cérebro. Mas o lugar onde o salmista diz que Deus o leva para repousar não é um lugar físico, é um lugar que vive dentro do salmista, é um lugar que Deus fez que existisse dentro de nós. Davi basicamente está dizendo que Deus faz com que o meu corpo repouse em paz. Tenha paz para descansar e tenha a paz para poder se revigorar, para poder ter mais força. Entregue a Deus a sua ansiedade. Há tempos que você não se sente assim, como o salmista no Salmo 23, repousando numa pastagem verde, linda. Há tempo que você se sente caminhando num deserto seco, árido, respirando mal, enxergando mal por conta da areia nos olhos e tendo que se esforçar para caminhar de tanto vento que faz na tempestade. Mas o Senhor tem visto a sua dor e Ele quer te trazer para um novo lugar. Sabe, irmãos, tem algumas ajudas que você tem deixado passar. Tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm condições de procurar um psicólogo. E às vezes, até mesmo quando vão procurar um psicólogo na rede pública, tem certa dificuldade, pois as pessoas não têm muita familiaridade para lidar com esses processos de preencher dados e formulários para poder entrar em uma lista de espera. Mas tem muitos irmãos que Deus abençoou com a possibilidade de poder ter acesso a um profissional da saúde de forma particular. E mesmo assim, tem pessoas que preferem culpar o diabo pelas coisas que dizem respeito a elas mesmas, coisas que elas precisam lidar, seja na terapia, seja conversando com alguém, seja numa roda de oração. Você não está sozinho e você não precisa se sentir sozinho o tempo todo. Em alguns momentos faz bem. Por exemplo, quando você acorda, aqui no canal, nós postamos essa mensagem todos os dias pela manhã. E sabemos que tem pessoas que nos escutam em família, tem pessoas que nos ouvem com seu cônjuge, com seu namorado, com sua namorada. Mas eu também sei que muitas pessoas nos escutam sozinhas, nos ouvem de outros países, às vezes sentindo saudades da família, saudades da terra natal, saudade da comida do nosso país. Tem pessoas que nos escutam em outra cidade, também longe da família, seja por causa dos estudos, do trabalho, ou porque se casaram e tiveram que mudar de cidade. E eu sei que tem muita gente que está aqui hoje que se sente sozinho, sozinha.
Mas Deus está te dizendo hoje, você não precisa se sentir assim. Outra parte que vale ressaltar aqui nessa passagem do Salmo 23 é quando Davi diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Meu irmão, minha irmã, entenda isso de uma vez por todas. Aqueles que vivem com Deus podem até passar por dificuldades, pois no mundo nós teremos aflições, e isso foi uma promessa de Jesus. Você vai ter dias de muito choro, dias de muitas perguntas. Sabe quando a gente está com mais dúvidas do que respostas? Esses dias vão existir, não tenha dúvida disso. Mas ainda que você esteja em um desses dias, ainda que você se sinta caminhando sobre o vale da sombra da morte, ainda que você experimente no seu interior esse sentimento tão angustiante que muitas pessoas que estão me ouvindo estão sentindo. Por isso que eu sempre falo da importância dos profissionais da saúde mental. Eu acredito sim, irmãos, que Deus pode usar profissionais para nos ajudar a lidar da melhor forma com aquilo que nos assombra, com aquilo que nos prejudica, com aquilo que tanto tem nos impedido de caminhar. Sabe, nós não podemos passar por essa vida com esse sentimento de abandono para sempre, pois nós temos um Deus que nos ama, nós temos uma família que nos ama, mesmo quando eles não demonstram isso de forma certa. Eu crio esse espaço aqui online para que as pessoas que eu sei que muitas vezes não sabem por onde começar a ler a Bíblia, não sabem por onde começar uma oração, venham aqui todas as manhãs e tenham um momento com Deus breve, rápido, mas que seja verdadeiro, que seja algo que nos fortaleça mesmo, que nos aproxime de Deus. Se inscreva no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. E você que se inscreveu agora, e até mesmo você que já é inscrito, ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum desses nossos momentos de oração. Deixe o seu like também no vídeo, pois isso é uma forma muito simples de você contribuir para que essa palavra alcance muitas pessoas aqui no YouTube. Pois quando você deixa o like, você está dizendo para o YouTube: eu concordo com essa palavra, eu compartilho dessa palavra e eu quero que essa mensagem tenha visibilidade. A gente compartilha tanta coisa ruim, vamos compartilhar também a palavra de Deus, amém? Essa ansiedade que você vive não precisa ser algo que você vive sozinho. Entregue a sua ansiedade, os seus medos, os seus anseios nas mãos do Senhor. A última coisa que eu gostaria de citar dessa passagem em Salmos 23 é que o salmista diz que Deus preparará um banquete para ele diante dos seus inimigos. E tem muitas pessoas que, ao ouvir isso, já imaginam o rosto daquele irmão, daquela irmã, daquele amigo ou amiga, ou daquele inimigo declarado, e pensa: Deus vai me honrar, e eu vou mostrar para essas pessoas que eu estava certo o tempo todo. Mas aqui não está dizendo isso. Davi poderia até acreditar que os inimigos dele eram pessoas físicas, pessoas humanas. Mas nós sabemos que os nossos inimigos não são pessoas e que a nossa luta não é contra a carne. Amém, irmãos? E quando nesse salmo está dizendo que teremos um banquete diante dos nossos inimigos, eu creio que o Senhor está nos dizendo que nós poderemos um dia sorrir olhando para a nossa tristeza. Nós encararemos os nossos problemas, a nossa angústia, a nossa tristeza nos olhos e iremos sorrir, pois estaremos blindados, renovados e transformados pelo nosso Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Senhor Deus, nesse momento queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por estarmos vivos, por termos a oportunidade de te buscar, de te adorar e de estarmos na tua presença. Agradecemos por cada bênção, por cada vitória, por cada livramento
e até mesmo pelas dificuldades que nos fazem crescer e amadurecer na fé. Obrigado, Senhor, por nos conduzir, por nos proteger e por nos mostrar o caminho em meio às adversidades. Pai amado, também queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que temos feito que não te agrada, pelas palavras, pensamentos e ações que têm nos afastado de ti. Purifica nosso coração, Senhor, e nos ajuda a andar de acordo com a tua vontade. Que possamos a cada dia nos aproximar mais do Senhor, buscando viver uma vida que te honre e glorifique. Senhor meu Deus, nesse momento colocamos diante de ti a nossa ansiedade. Sabemos, Pai, que muitos de nós têm carregado fardos pesados, têm enfrentado lutas internas, têm passado por vales de sombra e morte, mas confiamos que tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento, que nos conduza a águas tranquilas e nos faça repousar em pastagens verdes. Restaura o vigor daqueles que estão cansados, dá força aos que estão fracos, esperança aos que estão desanimados e fé àqueles que têm dúvidas. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão se sentindo sozinhos, por aqueles que estão longe de suas famílias, aqueles que estão enfrentando desafios em suas vidas pessoais, profissionais ou espirituais. Que o Senhor seja a companhia que eles tanto precisam, que o Senhor preencha o vazio que há em seus corações e que eles possam sentir a tua presença em cada momento do seu dia. Pai, eu oro de maneira específica por cada pessoa que escreveu aqui o seu pedido de oração. Para você que está enfrentando problemas de saúde, eu oro para que o Senhor toque o seu corpo e traga cura e restauração. Para você que está passando por dificuldades financeiras, eu oro para que o Senhor abra portas e traga provisão para a sua vida. Para você que enfrenta conflitos familiares, eu oro para que o Senhor traga paz e reconciliação. Para você que está lidando com a depressão, ansiedade ou outros problemas emocionais, eu oro para que o Senhor traga alívio e renovação para a sua mente e o seu coração. Senhor, sabemos que em Ti encontramos tudo o que precisamos. Sabemos que em Ti temos a vitória sobre todas as coisas. Por isso, entregamos ao Senhor as nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades. Confiamos que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, compartilhe o link dessa mensagem aí nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem poder para transformar a sua vida e eu creio que Ele vai fazer isso hoje. Receba essa palavra no seu coração. Não existe nada que seja impossível para Deus. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia do mundo se prostram diante de Deus nesse momento. Tudo que você tem sentido de ruim no seu coração está se prostrando diante de Deus e está batendo em retirada, porque o seu coração, a sua mente, o seu corpo pertencem a Deus. Você está blindado pelo Espírito Santo. E eu declaro que a partir de hoje, a única coisa que terá espaço e que vai fazer morada no seu coração é o Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor com você que está em Salmos 55, versículo 22. Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair.
Tem sido cada vez mais difícil viver um dia de cada vez, não é mesmo? Para algumas pessoas, o simples ato de estar no presente exige delas um esforço tão grande que é como se estivessem fazendo um exercício físico. Muitas vezes, os problemas se acumulam e quando menos percebemos, alguns problemas da semana passada se juntam com os problemas do dia de hoje e ainda com as preocupações do futuro. Tudo isso se une e forma uma grande bola de neve, e nós nem conseguimos mais distinguir quais são os problemas de antes, quais são os de hoje e quais são os problemas que podem nos afetar no futuro. Mas o nosso Deus é poderoso para nos ajudar a lidar com todas essas preocupações. A palavra de Deus nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos confiar no Senhor e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, encontramos paz e alívio. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia, mostrando que devemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades diárias, sem nos preocuparmos excessivamente com o futuro. O pão de hoje é o único pão que nós podemos comer. O pão de amanhã, Deus proverá. E o pão de ontem já passou. Portanto, devemos viver um dia de cada vez, confiando na provisão e no cuidado de Deus para esse dia. Antes de continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a conhecer os outros vídeos aqui do nosso canal, a se inscrever no canal Minuto com Deus e ativar o sininho das notificações que vai aparecer para você, selecionando a opção Todas, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, imagine uma pessoa que está constantemente preocupada com o seu futuro, assim como um estudante está preocupado em tirar boas notas, em conseguir ter um bom emprego, uma carreira de sucesso. Essas preocupações podem se tornar tão intensas que a pessoa acaba perdendo o prazer e o foco nas tarefas do dia a dia, o que pode levar a problemas de saúde mental, como a ansiedade ou a depressão. Mas quando essa pessoa coloca sua confiança em Deus e busca a direção do Senhor, ela pode encontrar a paz que excede todo o entendimento. Deus nos chama a confiar nele e a viver cada dia na sua presença. Ele nos dá forças para enfrentar cada desafio e nos ensina a descansar em seu amor. Quando reconhecemos que Deus está no controle, podemos deixar de lado nossas preocupações e viver de maneira mais plena e saudável. Agora pense em alguém que está criando um filho, alguém que está sentindo nos ombros o peso e a responsabilidade de formar um ser humano. Essa pessoa pode se cobrar excessivamente em ser perfeita, em não falhar nunca e sempre estar um passo à frente de tudo, sem se dar conta de que ela não está formando uma cópia dela mesma. E de certa forma, ainda que estivesse, ela não teria como exigir que seu filho ou filha fossem perfeitos. Afinal, essa pessoa não é perfeita, pois todos nós somos cheios de falhas. Deus, o nosso Pai Celestial, nos ensina a amar e a guiar nossos filhos com sabedoria e paciência. Ele nos mostra que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, devemos ensinar nossos filhos a dependerem dele e a confiarem no seu amor e na sua direção. Devemos instruir nossos filhos a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está cuidando de cada detalhe. O que alguém que está criando um filho, alguém que está auxiliando um ser humano a se formar, precisa entender é que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, melhor seria usar toda a sua energia
para criar um ser humano capaz de lidar com suas próprias falhas quando necessário. O mundo pode ser um lugar melhor e a saúde mental das pessoas pode estar cada vez mais aprimorada. E isso começa com os nossos pequenos, ou seja, começa com a nossa criação. Precisamos ensinar nossas crianças a viverem um dia de cada vez, respeitando os outros e a si mesmas, e sabendo que vão falhar sempre, mas que reconhecer isso e procurar melhorar é sinal de caráter e de maturidade. Eu dei alguns exemplos específicos aqui, mas o fato é que viver um dia de cada vez é uma prática que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, em qualquer experiência que a pessoa esteja vivenciando. Viver um dia de cada vez, buscando sabedoria no Senhor, preenchendo nossos dias com coisas positivas que nos deem esperança e motivação é fundamental. Inclusive, eu convido você a se inscrever lá no meu outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu posto mensagens que edificam, que abençoam e que te ajudam a ter uma qualidade melhor de vida, que tem ajudado muitas pessoas que buscam por uma saúde mental. Meu querido irmão, minha querida irmã, busque sempre uma maneira de enxergar a ação de Deus no seu dia a dia, nos mínimos detalhes, pois o único momento que nós temos é o aqui e agora. Deus nos entrega cada dia, e cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar e fazer o que é certo, de realmente viver a palavra de Deus. Se você está passando por momentos difíceis, ou se você conhece alguém que esteja, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos interceder uns pelos outros e buscar em Deus a força que precisamos para viver um dia de cada vez. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pelas bênçãos que recebemos de Ti, mesmo quando não percebemos. Louvamos Teu nome pela Tua misericórdia e pelo Teu amor incondicional. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que permitimos que a ansiedade e o medo dominem nossos corações. Perdoa-nos por não confiarmos plenamente em Ti e por não entregarmos nossas preocupações em Tuas mãos. Hoje, clamamos pela Tua ajuda para aprendermos a viver um dia de cada vez. Ajuda-nos a focar no presente e a encontrar alegria e paz nas pequenas coisas da vida. Dá-nos sabedoria para lidar com nossas preocupações e força para enfrentar cada desafio com coragem e fé. Eu quero interceder, meu Deus, por todos aqueles que deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários. Eu peço por aqueles que estão enfrentando ansiedade, problemas familiares, dificuldades financeiras, problemas de saúde e quaisquer outros tipos de tribulações. Que o Senhor esteja presente em cada uma dessas situações, trazendo conforto, solução e paz. Fortalece-nos para vivermos um dia de cada vez, confiando que Tu estás no controle de tudo. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guie a sua vida e que você possa viver cada dia com fé e esperança. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.